paz do Senhor Jesus, nós vamos dar continuidade agora aqui ao Evangelho de Mateus, terceiro capítulo ainda dentro do estudo, né, do estudo do Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão que Jesus pregou, o início de fato do ministério de Jesus, assim, em termos de pregação, de doutrina, né? Porque nós vemos o quê? Que a base do ministério de Jesus, os pilares do ministério de Jesus são o ensino, a pregação e a cura. E ele já vinha efetuando isso, a pregação, logo após a morte de João Batista, porque é chegado o reino dos céus, ele começou a pregar. Ali ele já começou também o processo de cura, muitas pessoas já chegavam até ele já estava curando. Isso agora para atrair, né? Porque o princípio o objetivo da pregação e da cura é a atração. Então o objetivo é atrair essas pessoas até ele para que ele pudesse ensinar. Então as pessoas elas são atraídas sempre por bênçãos. É interessante, dentro das igrejas é possível perceber que os cultos de domingo, que são cultos de proclamação, cultos de pregação, os cultos de milagres que acontecem nas igrejas que trabalham dessa forma, com milagres, são os cultos mais cheios, é o que atrai mais pessoas. Já os cultos de doutrina, de ensino, de oração, são cultos menos frequentados. E Jesus, então, ele atrai as pessoas por meio da cura, mas aí ele tinha um poder magnífico sobre a sua vida. E esse poder fora manifestado através do seu ministério poderoso, é um ministério que ele executou, e a partir daí ele começa então agora a parte doutrinária, quando ele tinha uma multidão, porque a pregação e a cura lhe conferiram autoridade para isso. Agora ele podia sim, com autoridade, começar a ensinar. E ele começou isso no capítulo 5, onde nós vimos as bem-aventuranças e algumas orientações. O capítulo 6, mais orientações e ordens, orientações para a oração e tudo mais. E agora o capítulo 7, que tem muita coisa importante. A primeira, o que ele abre, a Bíblia fala que para não sermos juízes dos outros, ou seja, não julgarmos. Existe um papel individual de cada um de nós, e o papel é cuidar de si mesmo. Então já olha só como é que ele fala no texto: não julguem para que vocês não sejam julgados. Esse primeiro ensino logo traz algo de importante, porque toda vez que você julga, recai sobre você o peso da sua justiça. Ou seja, o julgamento é como se fosse uma vara de limite que você coloca e estabelece que todos aqueles dentro do seu julgamento devem estar. Então, se estiver dentro do seu padrão, certo? Aquela vara dali, ela passa a servir também para você. Da mesma forma como você julga as pessoas, você vai passar a ser observado se o seu critério tem sido obedecido por você mesmo. Porque a palavra diz isso: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, o julgamento é exatamente estabelecer uma medida e ver se o outro está dentro daquela medida. Isso não cabe a gente, porque o homem ele tem falha. E Jesus fala sobre isso no versículo seguinte: por que você repara no cisco do olho que está do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está no seu próprio olho? Então Jesus ele deixa bem claro o seguinte: olha, quem tem defeito não olha o defeito, quem tem problema não olha o problema do outro, quem tem coisas a corrigir na sua vida não olha para o que há na vida dos outros. E a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então se existe uma realidade na humanidade, se existe uma realidade em todo o planeta Terra, no ser humano, ela alcança também cada um de nós. E esse alcance precisa ser uma autoobservação. O que nós precisamos fazer é autoexame e não examinar os outros. E aí a Bíblia fala assim: como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Olha só como é que Jesus chama esse de hipócrita, fingido. Ou seja, Jesus diz: cuide da sua vida, cuide de sua vida.
tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Somente você solucionando uma dificuldade, um problema que você tem, é que você tem capacidade de julgar outra pessoa ou de falar com outra pessoa sobre os problemas delas, né? Não é possível você julgar os outros sem que você seja julgado. Então essa é a primeira sessão do capítulo, versículo 1 ao 5. É uma sessão que Jesus ensina seus discípulos a estarem o tempo todo se auto-corrigindo, né? Se auto-avaliando, se auto-observando. E isso é importantíssimo. Existem pessoas hoje que ensinam por aí que é o deixa a vida me levar, mas não pode ser assim, porque quando se vive no deixa a vida me levar, se lança a responsabilidade sobre outrem. Vamos lá. O versículo seguinte é acerca das coisas santas. De a quem você deve dar as coisas santas. Só que a Bíblia fala: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Então aquilo que tem valor para você, você deve guardar e oferecer e falar para pessoas que querem, né? Então vamos lá, como é que você pode qualificar isso? Como é que você pode qualificar isso? Eu vou primeiro falar dessa primeira parte e depois eu vou falar da segunda parte. Tem pessoas que gostam muito de ajudar outras que não querem ser ajudadas. Existem pessoas que você quer ministrar para elas uma palavra que ela não quer ouvir. Existem pessoas que já tomaram suas decisões e têm seus corações voltados para aquilo que elas querem. E não adianta você ficar insistindo numa mudança na vida delas, porque se elas não querem mudar, não adianta você perder tempo. Como dizia o velho ditado sobre porcos, né? Porque inclusive aqui o próprio Jesus usa essa analogia ou essa metáfora, na verdade, né? Essa metáfora dos porcos. Um porco é sempre um porco, ainda que você adorne ele com todas as pérolas, como aqui o próprio Jesus utilizando a própria alegoria que Jesus utilizou, que são pérolas. Ainda que você coloque pérolas, ainda que você coloque ele num trono, ainda que você coloque ele numa posição de destaque, existem pessoas que não querem estar em posições diferentes, ou não querem mudar para isso, que não valorizam isso, né? Não é que nasceu mas é que não quer isso. É porque algumas pessoas acham que os cães ou os porcos são uma situação estática, ou seja, congênita. Não, é uma situação na qual faz parte do desejo e da vontade interior de cada um. Então você pega um porco e coloca ele no trono e adorna ele de pérolas. Olha o que a Bíblia fala: caso contrário, estes a pisarão, no caso os cães, e aqueles, os porcos, voltando-se contra eles, os despedaçarão. Contra vocês os despedaçarão. Ou seja, pegarão os cães, eles pisarão as coisas sagradas, aquilo que é de valor, aquilo que é sagrado, que é do Senhor, que é de Deus. Existem pessoas que não querem Deus. É uma tristeza, porque Deus ama a todos, Deus quer a todos, mas nós estamos cansados de ver isso, como a iniquidade ela ainda faz parte da humanidade desde que o pecado entrou. E existem aqueles que simplesmente não valorizam, não dão valor ao que tem valor. Então não perca tempo com isso, é a orientação de Cristo. Cristo ele não perdia tempo com isso, por isso ele com muitos, quem os ouvia seguia, ótimo, quem não ouvia não seguia, paciência, apesar dele ter vindo para todos. Tudo foi disponível para todos, nós já vimos isso, que o sol nasce para os bons e para os maus. Versículo 7 ao 11, a Bíblia vai falar sobre a bondade do Pai. É importante que nós tenhamos o entendimento de que Deus é Pai e que Ele é muito bom. Que a sua bondade, ela alcança muito além do que a gente pode imaginar, né? Então a bondade de Deus é algo assim expressamente poderoso, expressamente maravilhoso. E a gente pode observar isso no que o próprio Jesus fala. Olha como é que ele fala: peçam-lhe e lhe será dado.
Então, uma coisa que a gente precisa aprender no nosso relacionamento com Deus é pedir. Busquem e encontrarão. Uma outra coisa que a gente precisa aprender no nosso relacionamento com Deus é buscá-lo. É buscar a sua face, buscar a sua graça. É procurar Ele de qualquer forma. Né? Não de qualquer forma, não, de todo o nosso coração. Batam e a porta lhe será aberta. Ou seja, Deus ele está sempre disponível. Sempre disponível. E Jesus fala isso. Pois todo o que pede, recebe. Se você não pedir, você não vai receber. Mas se você pedir, certamente você vai receber. Certamente você vai ser alcançado pela graça de Deus, pela bênção divina. E isso é importantíssimo que a gente aprenda a cultivar, ter uma vida de relacionamento com Deus, colocando a sua dependência. Quando você depende de Deus, você pede a Ele. Quando você depende de Deus, você se aproxima dele na busca, porque você quer a presença dele. E quando você depende de Deus, você bate na porta com oração, com petição, você bate na porta com clamor, você bate na porta com as suas necessidades. E Jesus aí faz o comparativo do homem com Deus. Então ele faz esse comparativo de uma forma muito profunda. Ele diz assim, e qual de vocês, se seu filho pedir pão, olha só, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele te pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Então aí, Jesus ele diz, olha, agora veja vocês, homens, se seu filho lhe pede um pão, você vai dar uma pedra? Ou se seu filho te pede um peixe, você dará uma cobra? Se vocês que apesar de serem maus, e Jesus aí qualifica bem o homem, né? Porque o homem, ele na sua essência, ele é mau. A Bíblia fala isso com clareza, que a essência do homem é a maldade. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Deus só há bondade. Deus ele tem o coração aberto. É importante que a gente entenda uma coisa. Quando Jesus cita pão e peixe, Jesus está falando de necessidades. Deus ele não está disponível para futilidades, mas ele está disponível para as necessidades. Deus não está disponível para besteróis e aquilo que vai te fazer mal. Porque um bom pai, ele jamais vai dar algo que não é bom para o seu filho. Um bom pai jamais vai deixar o seu filho crescer com uma mentalidade fútil, mas antes ele vai sempre estar observando e procurando dar aquilo que é bom para o seu filho. Então, esse é um detalhe importantíssimo que precisa ser atentado, porque quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, Deus ele é muito bom e ele sempre nos dará coisas boas. Essa parte do ensino de Jesus é importante porque ele vai ensinar o seguinte: assim como nós não podemos exigir ou julgar as pessoas segundo medidas pré-estabelecidas por nós, porque nós vamos ser incluídos dentro dessas medidas, Jesus diz também que aquilo que você quer receber dos outros, você deve dar. Vamos ver o texto. Diz assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que é que a palavra está dizendo? O que é que Deus está dizendo? O que é que Jesus está nos ensinando? O que é que você quer receber? Isso dê. Você quer respeito? Dê respeito. Tudo aquilo que você quer receber de volta, dê. Você quer amor? Dê amor. Você quer compreensão? Compreenda. Você quer empatia? Seja empático. Você quer bondade? Seja bom.
Então, todas essas coisas é o que a Bíblia fala. Sempre observe que a ordem, a orientação da Bíblia nunca é fazer com que você exija dos outros, mas sempre fazer com que você faça a sua parte. A gente precisa aprender a fazer a nossa parte. A Bíblia nos ensina sempre a fazer a nossa parte. A Bíblia não ensina a cobrar dos outros, a julgar os outros. Ensina a fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, o mundo é outro. Isso já era o ensino de Jesus lá naquele tempo. A palavra de sabedoria sempre teve na boca do nosso Senhor e Salvador. A palavra de sabedoria sempre foi uma determinação, uma orientação bíblica, né? Então, essa é um ensino poderoso. O versículo 13 e 14 fala sobre uma coisa importante que nós vamos verificar, que é justamente o ajuste. Quando Jesus fala da palavra seguinte, ele está falando para que nós possamos nos adequar, enquadrar, e é enquadramento mesmo. Muita gente às vezes fala, pensa que na Bíblia não há enquadramento e que o ser humano não é para ser enquadrado, mas é para ser enquadrado sim. Por quê? Porque é o que a Bíblia fala, ó, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Então, o que Jesus está ensinando aqui para a humanidade, para o homem? Certo? Que existe uma forma, né? Existe um jeito de se entrar, de passar pela porta, de alcançar o céu, a salvação. E essa porta, esse céu, essa salvação, ela é alcançada por um ajuste na sua vida, uma forma de postura, comportamento, entendimento, santidade, relacionamento com os outros. Não é algo que seja um engessamento. Não é um engessamento, é um entendimento mental especial do relacionamento entre o homem e Deus, e o homem e o próprio homem. Então, não é um desajuste na sua forma de ser, na sua forma de viver. Não está falando aqui de hipocrisia, está falando sim de amor. Está falando assim de compreensão, está falando assim de compaixão, está falando assim de estabelecimento de uma vida santa, de qualidade, que agrade a Deus e que não seja hipócrita. Esse é o objetivo desse texto. Quando Jesus disse, olha, não adianta vocês quererem ir para o céu de forma egoísta, não. Até pessoas, a religiosidade muitas vezes promove muito o egoísmo pela má interpretação da palavra que diz que a salvação é individual. Ela é individual, mas é para ser compartilhada. Ela é individual, mas é para ser proclamada, é para ser falada. E o ser humano precisa aprender isso. Por isso Jesus fala que isso são os ajustes para que se possa chegar lá. E cada um deve fazer a si próprio esses ajustes. Uma outra coisa importante agora que Jesus ensina aí é discernir profetas, né? Porque nem todo mundo que fala sobre a Bíblia é profeta. Nem todo mundo que fala sobre a Bíblia está realmente pregando a palavra. Então Jesus ele ensina na Bíblia a discernir os profetas pelo fruto da sua vida. Olha aí, como diz o texto, é um pouquinho grande, mas nós vamos ler do 15 ao 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Porque pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? O que é o fruto da vida de uma pessoa? O fruto da vida da pessoa é o resultado de suas ações, é o resultado do seu comportamento, o resultado de seus relacionamentos, o resultado da sua vida familiar, o resultado da sua vida em sociedade. Então, esses são os frutos. Pode essas pessoas terem uma vida má, terem uma vida complexa, terem uma vida ruim e ainda assim serem boas? A Bíblia fala que não. A Bíblia diz que isso não é possível. A Bíblia fala que, olha só, a Bíblia fala que semelhantemente toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Então a Bíblia fala o seguinte, que existem árvores que dão
bons frutos, ou seja, pessoas que geram bons frutos, pessoas que geram na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida social, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida com Deus, coisas que são admiráveis. O que é um fruto bom? O fruto bom é aquele que ele serve para alimentar, que ele serve para dar saúde, que ele serve para as pessoas como um todo, né? E o que é um mau fruto? Aquele que só serve para ser jogado fora, tá podre, não serve para nada. Se você comer, você vai fazer mal para você, né? Então, assim, esse é o fruto que deve dar na vida das pessoas. São pessoas que servem, são pessoas que amam, são pessoas que têm compaixão, são pessoas que estão disponíveis. Então, isso é um fruto bom. Existem pessoas que são muito boas no discurso para exigir, mas nós vimos ao longo desse texto que essas pessoas, elas não é a orientação que a Bíblia dá. A Bíblia dá outro tipo de orientação. Nós vamos ver ao longo do tempo como servir é fundamental, né? E aqui agora, Jesus ele vai falar uma coisa extremamente poderosa, extremamente poderosa, quando ele diz assim, vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade ou o mal. Então aqui a Bíblia está falando o seguinte, não é chamar Jesus de Senhor, ou ser um profeta, ou saber expulsar demônios e realizar milagres que te faz digno diante de Deus. Não. A Bíblia fala que esse reconhecimento, né, que Jesus vai ter, que Deus vai ter, Jesus fala ele em nome dele, né? Então esse reconhecimento, ele não é uma coisa que virá simplesmente porque você foi um homem que fez milagre, que profetizou, né? Ao longo da história nós temos muitos profetas, muitos adivinhos. Ao longo da história nós temos aí as profecias de Nostradamus, né? E não se tem registro de que Nostradamus era cristão, pelo menos eu não sei. Você no comentário, se você sabe que ele era, por favor, coloque aí, que vai ser mais uma informação importante para o meu compêndio de conhecimento. Mas você vê também, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Interessante, a Bíblia já mostra esses exemplos. Filhos de Seva, por exemplo, lá em Atos, eram exorcistas. O que é um exorcista? Aquele que expulsa demônios. E não realizamos muitos milagres. Existem milhares de exemplos aí de milagreiros, alguns falsários, outros genuínos. Eu lembro de um livro que eu li do Paul Yong-Cho, David Yong-Cho, né? O nome dele é autodenominado hoje David, que é o pastor presidente da maior igreja do mundo, né? A igreja lá na Coreia, onde ele disse, logo depois da guerra da Coreia, da separação das Coreias, quando eles foram missionários americanos chegaram lá, que eles começaram a se converter, houve uma grande conversão em massa, o grande avivamento da Coreia. Inicialmente, ele era muito usado em milagres, mas o milagre não era uma coisa que chamava a atenção, porque haviam seitas lá na Coreia também que tinham essa unção milagreira, né? Mas essas seitas buscavam a glória para si. Então, o que diferencia, o que faz com que o homem seja, ou que o milagre seja reconhecido como uma obra divina, não é o milagre em si, mas para quem vai a glória. E a glória interior. Muitos fazem isso, se autoexaltando. Profetizei, Senhor. Expulsei demônios, Senhor. Fiz milagres, Senhor. Então, como se isso fosse grande coisa, mas como era o seu relacionamento? Como é que ele andava entre as pessoas, de que forma ele se portava, se comportava? Isso é que difere o falso do verdadeiro profeta, o fruto da sua vida, né? A gente precisa olhar para o caráter desenvolvido em nós.
Que caráter você expressa? As pessoas podem ver Cristo em você. É isso que Cristo está ensinando aqui nesse texto. A tônica desse ensino é justamente essa, né? A base fundamental para esse ensino é justamente essa. E assim, irmãos, queridos, você que está me ouvindo aqui nessa aula, pode refletir sobre isso, né? Pode parar e pensar sobre isso. Que tipo de fruto a minha vida está dando? Porque esse é o tipo de fruto que vai ser observado, que vai ser analisado pelo Pai no dia em que estivermos diante dele, né? Então, assim, Jesus agora ensina como edificar a sua vida, como é que você cria a sua estrutura de vida. Ele fala assim, portanto, e ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces fundados na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Esse é o ensino que Jesus disse. Não adianta você ter ouvido tudo isso, né, que você ouviu e não praticar. Não adianta você transformar a sua vida somente num projeto de religioso, de ouvinte, né? Ser um crente de banco, ser uma pessoa que se senta ali somente para ouvir, acha bonito, bate palma, aplaude, fala bem, até proclama, né? Diz, tem uma bela oratória, e não pratica. Isso é exatamente o que Jesus está falando sobre o fruto. Ele diz, a prática é o fruto. O ensino da palavra precisa gerar a prática. O ensino da palavra, o que você está aprendendo aqui agora, se é que está aprendendo ou se está desenvolvendo, precisa ser uma realidade em sua vida. Tiago diz que nós precisamos ser não só ouvintes, como praticantes, porque é a prática que leva, que vai justificar o seu aprendizado. Você vai se tornar justo diante de Deus a partir do que Cristo faz na tua vida, mas essa justiça só pode ser provada ou testificada se você estiver de fato praticando aquilo que você ouviu. Então, amar, você ter compaixão, você servir, você estar de olho no próximo, não ser egoísta, não ser avarento. Todos esses são ensinos poderosos que a palavra traz, dentre outros mais, que farão a diferença. As pessoas que assim não agem, a Bíblia, Jesus diz que são aquelas que constroem a sua casa na areia e não têm firmeza. As pessoas que praticam o que falam são firmes. As pessoas que praticam o que ouvem da palavra são firmes. E as pessoas que não praticam, Jesus chamou de insensatos, e que as suas vidas não têm um alicerce sólido, um alicerce firme, né? Essa é a doutrina de Cristo. Esse é o ensino de Cristo. Isso foi o que Cristo deixou como primeiro dos seus discursos e a nata que ele ensina para o comportamento humano. Ao longo do Evangelho nós vamos ver a prática disso. E é a partir daí que nós devemos trazer Cristo como exemplo. A Bíblia fala assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Por quê? Porque Cristo tinha prática, porque Cristo tinha atitude que condizia com a sua palavra. Cristo não era um hipócrita. Então nós que somos crentes da palavra de Deus, não podemos ser hipócritas. Não podemos agir sem a firmeza da palavra. Precisamos ser firmes na rocha. Cada passagem que a gente está aprendendo aqui, cada comportamento, cada forma de ser, cada
Cada ensinamento precisa ser uma realidade em nossas vidas para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, né? Então essa foi a lição 7. A partir daí, em Mateus capítulo 8, já vai ver o ministério prático de Jesus. Esse aqui é o ministério doutrinário, nós vamos ver o ministério prático, ele no dia a dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus.